Olá, amados, sejam bem-vindos a mais uma live da série Vida no Espírito. Essa é a live número 5. Eu já te convido para curtir, compartilhar e comentar no vídeo. Se você já está assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário, seja participante direto do nosso ministério. Você pode participar também intercedendo por nós ou ofertando para que essas mensagens alcance mais pessoas e mais conteúdos possam ser produzidos. Já agradeço desde agora a todos vocês que têm participado, têm nos auxiliado a seguir em frente nessa nossa chamada. Hoje nós vamos dar continuidade a esse entendimento aí de vida no Espírito, né? Continuar falando sobre as naturezas do nosso corpo, alma e espírito. No corpo, onde nós encontramos a obra da carne. Peço que você leia aí Gálatas 5, você pode ler o capítulo inteiro para você entender a obra da carne e o fruto do Espírito. A alma é onde nós encontramos a nossa razão, as nossas emoções, sentimentos e o nosso intelecto, né? E o Espírito é onde nós temos a nossa realidade eterna, a nossa realidade nascida de novo, nosso espírito vivificado, onde o Espírito Santo habita, onde Deus se manifesta através de nós, é pelo nosso espírito. Deus não se manifesta pela nossa alma nem pela nossa carne, mas pelo nosso espírito. Então, se a gente for trazer aqui para a gente continuar o porquê de nós orarmos em línguas, geralmente essas são as perguntas, né? Até alguns próprios pastores às vezes comentam comigo, as pessoas dizem que nós insistimos muito nessa questão de orar em línguas e o porquê disso, né? Então eu gostaria de colocar aí algumas situações para você pensar, né? Por exemplo, a depressão. A depressão ela pode ser causada por 3 fatores de diferentes esferas. Por exemplo, pode ser uma disfunção nutricional, pode ser que a pessoa tenha aí problemas hormonais, problemas de produção de substâncias, né, neurotransmissoras, e aí isso gera um desequilíbrio das substâncias do corpo que são produzidas para equilibrar aí o estado da pessoa. Então ela pode ser regulada aí através de suplementação, de medicação. Tem a depressão causada por deformidades na alma, por lacunas, por feridas, por coisas que foram impressas na alma ao longo da vida da pessoa. Por exemplo, né, a gente, não sei se eu já falei aqui em outro vídeo, nós temos na natureza do corpo, é a bios, né, de biologia, a natureza da alma é o psique, e a natureza do espírito é o zoe, que é a vida de Deus em nós. Então a psique, inclusive o estudo, né, da psicologia, da psiquiatria, é o que tem a ver com as nossas emoções e a nossa intelectualidade, a nossa personalidade. E ela pode ter, ao longo da jornada, sofrido impactos, traumas, circunstâncias que geraram aí uma situação em que a pessoa tem desequilíbrios emocionais. Por exemplo, o narcisismo, a bipolaridade, a esquizofrenia, elas podem ter causas circunstanciais. Apesar de algumas delas, como a esquizofrenia, as causas aí são bem difíceis de ser diagnosticada. De algumas coisas que eu já li, por exemplo, eu vejo que não tem como encontrar uma causa, dar um diagnóstico 100% concreto sobre isso. E no espírito é onde se encontra a realidade de Deus, é onde você vai encontrar o equilíbrio, é onde está a sabedoria de Deus, a paz que excede todo entendimento, a alegria do espírito, o amor, bondade, benignidade, generosidade, domínio próprio. Então, se você for observar, né,
a cura pelo Evangelho, que você recebe pela fé, em primeiro lugar você precisa entender o porquê que você o que essa deformidade que você está enfrentando, a origem dela. Então, teve pessoas que eu recomendei, por exemplo, eu não sou médico, então eu não posso receitar ou diagnosticar nada, mas eu falei para que essa pessoa procurasse aí um médico e encontrasse algo, se fosse um problema de desequilíbrio em alguma coisa. E essa pessoa começou a tomar vitamina, aquela de A a Z, né? Complexo vitamínico, começou a melhorar a alimentação, fazer exercícios e ela melhorou a condição dela. Ela disse que passou essa sensação de desânimo, de depressão, de falta de vontade de fazer as coisas. Mas se fosse algo além disso, o fato dela fazer exercício, melhorar a alimentação e fazer suplementação, ou em alguns casos medicação, não seria suficiente para resolver esse problema. Se fosse, por exemplo, algo da alma, ela teria que lidar com o problema diretamente na alma. Quando eu falei do espírito, eu esqueci de citar aqui. Esse problema é espiritual, né? Então eu falei problema do corpo, da alma e do espírito. Do espírito se for algum tipo de problema espiritual por causa de influência de demônios, influência de seres espirituais malignos, que podem sim gerar problemas aí nas pessoas. Para quem não acredita nisso, tudo bem, aí ele pode usar qualquer tipo de explicação científica, mas para nós que acreditamos nas questões espirituais, nós sabemos que existe influência de seres malignos também na vida das pessoas. Então, opressão, que gera tristeza, que gera depressão, que gera sentimento e pensamento de suicídio e todo esse tipo de coisa. Então, se você entende isso, você nasceu de novo, né? Você é um cristão, você está desenvolvendo aí sua maturidade, você quer saber o que é vida no Espírito, você vai entender que a vida no Espírito, que ela é uma realidade eterna, é uma realidade de uma nova vida que Jesus te deu, que Deus te deu através de Jesus, você pode curar ou ser curado, né? Receber pela fé, entender que é uma graça disponível para todo aquele que crê, a cura nessas áreas. Por quê? Se a depressão, por exemplo, ela está na sua alma, tem a ver com algo que é uma prisão da alma, é uma cadeia que existe nas suas emoções, nos seus sentimentos por causa de traumas ou de coisas que você viveu, de lembranças, de medos, de insegurança. Quando você começa a amadurecer a sua fé, a edificar a sua fé, como foi falado nos outros vídeos, você vai começar a sair de uma vida pautada no âmbito da alma, onde você é controlado por sensações e emoções e sentimentos, né? Pela sua razão, pela sua própria justiça, e você vai começar a manifestar a realidade do Espírito, porque agora você anda no Espírito. Então, o que tem na vida no Espírito? O seu Espírito agora vivificado, o que ele produz como fruto? Paz, lê lá em Gálatas 5, paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Entende? Se o fruto do Espírito é alegria, a pessoa que tem depressão, ela perde completamente toda a expectativa de vida, ela perde todo o bem-estar de viver, ela não tem mais esperança, ela não tem mais vontade de viver. Então, se essa pessoa ela consegue entender o que a gente está falando aqui, por exemplo, já vou começar a introduzir o jejum. Por que você faz jejum? A abstinência de alimento enfraquece a natureza do seu corpo, que ela é temporal, né? Essa natureza aqui, a força dela vem do alimento. Então, quando você começa a mortificar essa natureza através da abstinência de alimento, você começa a fortalecer a outra natureza, que é a do espírito, e você começa a enfraquecer essa natureza que é do seu corpo. No seu corpo, nessa natureza antiga, do homem antigo, o homem que veio de Adão, você vai ter lá na obra da carne, em Gálatas 5, você vai ler, é onde tem inveja, ciúmes, adultério,
orgulho, vaidade, bebedeira que fala, glutonaria, imoralidade sexual, todo tipo de perversidade. Está na carne. Você está enfraquecendo essa natureza quando você jejua, e você está fortalecendo o espírito, porque ele agora, você creu, né, em Jesus pela fé, você recebeu a salvação, seu espírito foi vivificado, essa nova natureza agora te proporciona uma nova vida, e através da oração em línguas e do jejum você fortalece essa realidade do espírito na sua vida. E o jejum enfraquece, ele mortifica, ele rompe tudo aquilo que está aprisionando a sua carne na alma, que na verdade é o contrário, né? A alma está aprisionada. Eu vou fazer aqui uma figuração para você entender, tá? Imagina que a minha mão aqui é a minha alma, tá? Eu estou dividindo em 3 situações aqui, ó. Meio que é alma, aqui é carne e aqui é espírito. As realidades, tá? Então aqui a sua carne, ela começa a ser enfraquecida por causa do jejum, certo? A sua alma, ela era presa aqui, ó, na sua natureza antiga. Então suas emoções, seus sentimentos, sua razão, sua justiça era pautada na sua mentalidade antiga, que é de vaidade, orgulho, soberba e esse tipo de coisa. Quando você começa a jejuar, começa a enfraquecer as amarras que prendem a sua alma aqui, e ela começa a ser desligada. As suas emoções, seus sentimentos, a sua razão, o seu intelecto começa a ser desprendido da mentalidade antiga, certo? E agora que o seu espírito está sendo fortalecido por causa da oração e por causa do enfraquecimento da sua natureza antiga, a sua alma começa a ser influenciada, ela começa a se apegar à realidade do espírito, que se você for ver lá em Gálatas, qual que é a realidade do espírito? Paz, alegria, amor, bondade, domínio próprio, longanimidade. Então veja só, vamos imaginar aqui que você estava aprisionado no medo, na insegurança que te gera um sentimento de opressão, de depressão, de sentimento de suicídio, aonde por causa dessas prisões da sua natureza antiga, você ainda está sujeito a sofrer influências demoníacas que podem estar te perturbando ou estar gerando em você uma dificuldade de viver uma vida normal, certo? Aí você vai, ouve a mensagem do Evangelho, entende pelo Espírito, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Você entende pelo Espírito que você necessita de um Salvador, que você precisa da graça que te salva, porque você é pecador. E aí você crê em Jesus Cristo, Ele te dá a fé para crer nele. Logo que você creu, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Logo você creu, você vai se batizar? Aí você vai, alguém que pregou para você, ou um pastor, ou um evangelista, ou um missionário, vai e leva você para se batizar. Depois que você se batizou, você recebe a nova natureza. Agora seu espírito é vivificado. Você entra na possibilidade de viver isso aqui que eu estou falando. Então você vai orar no espírito e você vai jejuar. E você vai meditar na palavra, mas no momento eu vou falar só desses dois, da oração no espírito e do jejum. Aí você vai começar a lidar com as questões da sua vida. Por exemplo, muitos dos problemas emocionais que nós enfrentamos, inclusive às vezes financeiros, é por causa de mentalidade, é por causa de medo, insegurança, é por causa de sentimentos e emoções que dominam as nossas decisões, que dominam a nossa forma de enxergar as coisas. Isso impede que a gente avance naquilo que Deus tem para nós, isso impede que a gente desenvolva as nossas habilidades, que a gente cresça no nosso trabalho, que a gente avance, né, naquilo que a gente pode avançar durante a nossa vida. Então você começa a praticar a oração em línguas, oração no Espírito, né, e jejum, e você começa a enfraquecer essa força, como eu falei antes,
da sua antiga natureza e você começa a fortalecer essa nova natureza. E a sua alma, que é o que expressa sentimentos, emoções, razão, intelectualidade, ela começa agora a expressar a nova mentalidade. Então você era uma pessoa desanimada, depressiva, com medo, insegura. Agora você começa a ter ousadia do espírito. Você começa a ter benignidade nas suas ações. Você começa a expressar domínio próprio. Você começa a expressar alegria do espírito. A sua expectativa em relação à vida muda. A forma como você vê as pessoas muda. Então toda a sua realidade, ela é transformada. Por isso que nós falamos tanto. Inclusive, né, algumas pessoas falam assim: ah, mas vocês falam de oração em língua, de jejum, e você tem que pregar a palavra, né? A palavra de Deus, ela aponta Jesus Cristo. A todo momento nós estamos ensinando você como você viver uma vida que aponta Cristo. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre a intelectualidade do homem em compreender as coisas. O Evangelho é sobre a revelação de Jesus Cristo, que é dada através do Espírito. E a palavra de Deus, que depois nós vamos falar sobre meditação. A palavra de Deus, ela revela Jesus Cristo para nós, mas quem revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Tanto é, irmãos, que eu tenho 14 anos de Evangelho, né? Então, é um tempinho, porque eu não vivi o Evangelho nesses 14 anos como uma religião assim, eu ia na igreja no domingo. Não, desde o dia que eu me converti, que eu fui convertido por Jesus, desde esse dia eu me apliquei em compreender, em entender a minha vocação, em conhecer Jesus, em meditar na palavra e ser transformado por Ele. Isso se tornou a prioridade da minha vida. Então tem pessoas que têm 20, 30 anos que estão na igreja, e glória a Deus por isso, mas elas foram todo domingo na igreja assistir um culto. Por isso elas não entenderam que o Evangelho é uma vida. O Evangelho não é um evento, que eu vou na igreja domingo, assisto o culto, volto para casa e volto a ser aquela pessoa. Não tem nada a ver com isso. A gente vai na igreja para a gente ter comunhão com os irmãos e para a gente receber uma palavra, um alimento e desfrutar da comunhão do corpo de Cristo. Mas a vida do Evangelho é o que você vive 24 horas por dia. Então, se você não vive 24 horas por dia e você vai no culto, assiste uma palavra, acha a palavra uma bênção e volta para a sua vida normal na segunda-feira ou no próprio domingo à noite, isso é uma religião. E religião no mundo tem milhares, não tem só a evangélica. Mas o Evangelho, ele é a vida nova que Jesus te deu quando Ele te salvou e vivificou o seu espírito. Então, se Ele vivificou o seu espírito, é para que você viva uma vida no espírito. Se você não precisasse de viver no espírito, não precisava vivificar seu espírito. Entende? Para que Deus se relacionasse com você, Ele teve que ressuscitar o seu espírito. Porque Deus é espírito. E Ele se relaciona com você pelo espírito. Então eu preciso compreender que a realidade do Evangelho não é intelectual. A realidade do Evangelho não é carnal. A realidade do Evangelho é espiritual. Então, enquanto eu não compreendo isso, eu não vou poder desfrutar dessas coisas que a gente falou aqui. Você ser livre da depressão, você ser livre da ansiedade, você ser livre do medo, você ser livre de traumas, você ser livre da falta de perdão, você ser livre da bipolaridade, você pode ser livre do narcisismo, você pode ser livre de psicopatia, que eu estou falando das questões da alma. Você vai ser livre da justiça própria, você vai ser livre da avareza, você vai ser livre do ciúme, você vai ser livre da inveja, vai ser livre da imoralidade sexual, vai ser livre da pornografia, através do Evangelho do Espírito. Se você passar a sua vida indo na igreja sem compreender, porque você desfruta daquilo que a sua consciência teve por revelado. O Espírito Santo revela e a sua consciência recebe essa revelação. Quando você tem essa revelação,
você pode desfrutar. Enquanto você não tem isso revelado, para você é só uma ideia. E muitos cristãos não consomem esse tipo de conteúdo aqui que eu estou colocando, porque eles permanecem vivendo na alma ou na carne. Aí você quer saber uma coisa? Não sei se você já ouviu isso, eu acredito que vai ser a primeira vez. Você acha que tem mais gente no mundo andando na carne, na alma ou no espírito? Se você fosse colocar aí de 100%, quantos por cento você acha que anda no espírito dos cristãos? Quantos por cento você acha que anda na alma e quantos por cento você acha que anda na carne? Por isso que os conteúdos que são ministrados da carne para a carne, eles têm milhões e milhões de seguidores e visualizações. O conteúdo que é ministrado da alma para a alma já tem um pouco menos. E o conteúdo que é ministrado do espírito para o espírito talvez tenha 1% ou menos. É 1% ou menos. Ah, pastor, como você sabe que é? É só você fazer. Se você já estudou estatística, no colegial já tem estatística. Não precisa fazer faculdade. Na estatística você pode fazer por amostra. Então você não tem como pegar 1 milhão de pessoas. Então você pega 20 pessoas e você faz um cálculo em cima daquelas 20 e joga como proporção para 1 milhão. Então vamos colocar aqui, para você ver, a Natiele está falando que é 10%. Eu acho que é 1%, Natiele. Quer ver? Ó, faz o teste. Pega 20 pessoas que você conhece que são irmãos na fé. Irmão, aquele irmão que ou é da sua igreja ou de outra igreja, mas irmão. Certo? Claro que isso aqui a gente está fazendo julgamento. Eu vou te falar como que você vai avaliar se a pessoa anda no espírito ou não. Faz uma conta aí, 20 pessoas, dessas 20, quantas pessoas manifestam, ano após ano, evolução na produção ou na manifestação de fruto do Espírito? Aí você faz a conta. Então vamos chutar aqui, tá? Eu falei 1%. Vamos colocar aqui de 20 pessoas, 2 pessoas, você fala, ó, tem 2 pessoas que eu lembrei agora, que essas pessoas eu vejo que elas amadurecem. O ano passado para esse ano, eu conheço elas há 5 anos e cada ano que eu vejo elas estão avançando e eu vejo elas amadurecendo, elas ficando mais amorosas, elas ficando mais, perdoando mais, elas são mais generosas, elas cada vez mais, assim, eu vejo que elas estão sendo livres das coisas que aprisionavam elas. Isso é andar no Espírito, certo? Dessas 20 aí que você pegou e colocou no papelzinho, você pode fazer para você, depois você joga o papel fora. Quantas você acha que tem? Se forem 2, é 10%. Se forem 1, é 5%. E se você descobrir que das 20 que você conhece, nenhuma, aí você vai ver que essa estatística que eu estou falando, ela é bem provável que seja verdadeira. Eu vou te falar por quê. Porque uma das coisas que você vai observar é que tipo de conteúdo essa pessoa consome. Conteúdo evangélico, vamos dizer assim. Você vai perceber, quando você começa a discernir as coisas do Espírito, você sabe uma ministração que ela é de justiça própria, é uma ministração da lei fora do contexto de revelação em Cristo do Novo Testamento. Você começa a discernir as coisas quando você começa a ter consciência da nova realidade da sua vida, que é andar no Espírito. Depois você vai observar o fruto do Espírito. Depois você vai observar o nível que essa pessoa tem de comunhão com a realidade das coisas do Espírito. O que seria isso? Aquilo que a pessoa fala condiz verdadeiramente com aquilo que ela desfruta do Evangelho? Entende? Porque o que é produzido pelo Espírito não tem como você falsificar. Não tem como falsificar. É a mesma coisa. A pessoa que ela é transformada, ela é o que ela é em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, por exemplo, se ela foi livre de alguma coisa na vida dela, do ciúme, da inveja, em qualquer lugar, ela é aquela pessoa. Ela não vai precisar
de algumas pessoas, por exemplo, que vivem na religião, de ficar controlando o comportamento. Por exemplo, é uma pessoa na igreja, na igreja ela é toda, né, assim, que é um ambiente onde só tem crente, eu fui no culto. Quando ela chega em casa, ela se transforma. Então, você vê que aquilo não é uma realidade. Ela não é transformada. Ela estava na igreja, e ela é crente na igreja, e quando ela chega em casa, ela volta a ser quem ela realmente era. Então, todas essas coisas, você vai perceber. Se você pega um conteúdo que ele vem da carne, se você conversar, você que está assistindo aí, conversa com pessoas que são profissionais. Eu não sou profissional da área, mas pessoas que trabalham com PNL ou psicologia, ou pessoas que trabalham com aquela questão de... Tem vários livros que falam sobre como você vender, que eles trabalham os estímulos que manipulam as ações e reações das pessoas. Você vai ver que muito do evangelho que hoje é pregado, ele trabalha com os estímulos sensoriais, que tem a ver com carne, por exemplo, estímulo visual, estímulo, né, da audição. Então, um ambiente agradável, com um som adequado, com temperatura adequada, até a cor. Hoje em dia tem uma questão da cor da roupa do pregador, do tipo de estímulo visual dos telões. Tudo isso produz um ambiente que traz a pessoa e coloca ela numa sensação de bem-estar, por exemplo. Então, você vai ver que se a pessoa está sendo trabalhada nesse âmbito, ela não está sendo ministrada no espírito. Entende? E não adianta você dizer assim, não, eu vou trazer ela pela carne, pela alma, depois eu coloco do espírito. Não, porque se você já está trabalhando dessa forma, a motivação do que você está fazendo já está completamente fora do espírito. Porque no espírito não tem esse tipo de manipulação. O espírito não é manipulador, quem é manipulador é a alma. Então todo tipo de manipulação que você faz para gerar estímulos, por exemplo, quando eu vejo o pessoal ensinando como fazer vídeos para segurar a atenção das pessoas, por exemplo. Olha, você tem que falar assim, você tem que fazer assim, porque a mente das pessoas, porque o cérebro das pessoas... Então, se você quer prender a pessoa no vídeo, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Os pregadores hoje fazem cursos, ele fala, olha, tonalidade da voz, se você falar tal coisa, fala para a pessoa olhar para o irmão do lado e repete comigo, não sei o que. Todo esse tipo de PNL, de todo tipo de treinamento, você está trabalhando as pessoas no âmbito da alma. Então, você está manipulando elas. A ministração do Espírito, ela é possível mesmo sem você falar. Você pode receber de pessoas pelo Espírito o simples fato de estar ali desfrutando ali da comunhão com aquela pessoa. Comunhão, e outra coisa que eu quero explicar para vocês. Os crentes, geralmente, né, eu morava num sítio em Pernambuco, e o pessoal falava muito assim, eu gostava muito que o pessoal ia lá, passava final de semana, a gente tomava café da manhã, almoçava, passava o dia todo conversando sobre as coisas de Deus. E a gente falava muito assim, fui na casa do irmão ter comunhão, certo? A palavra comunhão serve para a gente dizer assim, estava todo mundo ali em harmonia, comendo, se alegrando, glória a Deus, maravilhoso. Mas a comunhão do Espírito só existe se as pessoas estiverem no mesmo Espírito. Então, se você senta com pessoas que não estão no mesmo Espírito, né, o Espírito humano alinhado, porque eles estão na mesma fé, no mesmo entendimento, conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus, primeira coisa que vai ter num ambiente como este de comunhão, revelação. A comunhão revela. Deus revela, ele se revela, e ele é a palavra, ele se revela num ambiente de comunhão, onde pessoas estão ali com o mesmo Espírito. E outra coisa, as pessoas, para dizer assim, eu estou em comunhão, é porque nós estamos no mesmo Espírito. Nós não estamos na mesma alma ou na mesma carne. Não existe, porque uma das obras da carne é divisão. Ou seja, não tem como você ter comunhão andando na carne, porque a obra da carne é a divisão. Você pode ler lá em Gálatas, facção, divisão. Alma, você não vai conseguir ter comunhão sempre, porque um dia você vai dizer assim, eu não estou me sentindo
Sabe quando você não está sentindo? Então, se você faz as coisas pela alma, você vai ser conduzido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua razão. Ah, eu entendo que, eu acho que. Isso tem a ver com razão, com a sua forma de enxergar as coisas, tem a ver com o seu intelecto, com a justiça própria. Então também você não vai conseguir ter comunhão. Mas quando é o mesmo espírito, não tem a ver com razão, não tem a ver com lógica, não tem a ver com o mesmo nível de compreensão das coisas, mas tem a ver com o mesmo espírito que está unido pelo Espírito de Deus. Então o que nos une é a unidade do Espírito em Jesus. Por isso que as igrejas, elas falam muito de unidade, e elas acham que se elas colocarem um monte de uniforme igual, por exemplo, camisa aqui, Maná de Letras. Aí eu dou a camisa Maná de Letras para um monte de gente e todo mundo com a mesma roupa, todo mundo no mesmo ambiente, e aí eu vou dizer assim, não, aqui nós temos unidade. Não, unidade não tem como, se não for pelo Espírito. Uniformidade pode ser, por exemplo, o exército tem uniformidade, todo mundo, o mesmo uniforme, mesma farda, debaixo de uma mesma norma, debaixo de um mesmo, mesmo hierarquia. A polícia, por exemplo, uma empresa, uma escola, todo mundo mesmo uniforme, tem que seguir as mesmas regras. Mas no corpo de Cristo não tem uniformidade, pelo contrário, o corpo de Cristo é multiforme. São pessoas completamente diferentes, com visões da vida completamente diferentes, mas unidas pela mesma fé, pelo mesmo batismo, pelo mesmo Espírito. Por isso que não tem mais judeu nem grego, não tem mais brasileiro nem americano, não tem mais branco nem negro. Agora somos todos um em Cristo. Somos todos um em Cristo. Essa é a vida no Espírito. Então, se a pessoa fica impedida de entender isso que eu estou falando, por causa da hermenêutica dela, por causa da exegese, que isso não é errado, eu estou falando de forma contrária, mas é como se assim, se a pessoa não consegue entender isso que eu falei por causa dessa barreira, ela está presa na alma, que está no intelecto. O intelecto dela é tão aprisionado na lógica ideológica, filosófica, teológica, que ela não consegue ter unidade do Espírito com quem está falando com ele sobre isso. Ou seja, a ministração do Espírito, ela não alcança a compreensão da carne ou a compreensão da alma. Então eu te pergunto agora, para você, se você concordar com o que eu vou falar agora, você compartilha esse vídeo. Se você não concordar, você não compartilha. Você acha que é muito mais... Você acredita que a chance de você desenvolver um trabalho hoje de plantação de igreja ou evangelístico, você começar um grupo na sua casa para pregar o evangelho, a chance de você multiplicar esse grupo é maior se você usar técnicas de manipulação ou de estímulos, ou por exemplo, nós vamos servir um jantar todo dia para o pessoal vir. Olha, depois da cela todo dia vai ter churrasco. Não, nós vamos colocar uma música boa, nós vamos alugar um lugar muito bom. Ou então qualquer outro tipo de networking, por exemplo, coisas que, olha, se você vier, você vai conhecer pessoas aqui que podem abrir portas para você na sua profissão, na sociedade. O que você acha que é mais eficaz? Aí muitos podem dizer assim, claro que é isso. Sim e não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então o que acontece? O tamanho, ele é proporcional quando era plantado no Espírito, né? Que nem eu estou falando, Paulo plantou, Apolo regou. Quando você planta a semente no Espírito, a multiplicação é proporcional ao que Deus quer fazer. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então a nossa responsabilidade não é dar crescimento. A nossa responsabilidade é plantar e regar. Você planta no Espírito e você rega no Espírito. Essa é a nossa responsabilidade. A multiplicação é Deus quem faz. E eu tenho vários relatos para falar sobre isso, mas por hoje, né, já deu o tempo da nossa live. Se você gostou,
Já compartilha aqui no Instagram, depois eu vou colocar no YouTube. Vai lá no YouTube, comenta, curte, participa do nosso canal, compartilha esse conteúdo. Se você tem sido edificado, se manifeste. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a isso que você julga como bom para a sua vida, tá bom? Então Deus abençoe, irmã Eliane, Deus abençoe, Ana Cláudia, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, tá bom? Um ótimo domingo.